dias, galerinha do quarto ano! Eu sou a Pro Juliana Nadeu e bora para uma aula de ciências. E hoje a gente vai aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos sobre transformações da matéria e estados físicos. E eu já quero começar agradecendo a colaboração do Andrei, nosso intérprete de Libras, que está aqui para deixar a nossa aula mais inclusiva para a comunidade surda. E para todos aqueles que podem nos ouvir, mas não conseguem nos ver, vou fazer uma breve descrição minha. Eu sou a Pro Juliana Nadeu, tenho 1,67 m de altura, a minha pele é branca, os meus cabelos são castanhos e compridos e estão soltos hoje, presos com uma tiara. Eu estou vestindo uma camiseta regata preta e estou posicionada atrás da bancada, porque eu vou mostrar aí algumas coisas para vocês. O nosso cenário está todo enfeitado com o tema natalino. A bancada está com uma toalha vermelha e verde, uma guirlanda de Natal. E lá no canto direito da tela de vocês tem uma bela árvore de Natal com alguns presentes. E o meu está lá, com certeza é o maior, certo? Preparados para a nossa aula de ciências? Então, bora lá aprender sobre moléculas de água, tá bom? Nessa aula, nós vamos trabalhar com as habilidades EF04CI02 e EF04CI03. Hoje nós vamos observar a organização das moléculas de água nos seus diferentes estados físicos. E como eu falei para vocês, a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos aí sobre a água. Então eu queria começar sugerindo ou solicitando que vocês observem este copo com água que eu pus em cima da bancada. Observem bem atentamente esse copo aí com água. Vocês podem me dizer o que a gente já aprendeu sobre a água ao longo desse ano aqui nas aulas de ciências? A gente já aprendeu que a água é como se fosse um solvente universal, que a gente consegue misturar aí diferentes substâncias na água e ter misturas homogêneas ou heterogêneas, não é? A gente também aprendeu que a água possui diferentes estados físicos. Então, a gente tem a água no estado líquido, como ela está aqui no copo. Quando a gente esquenta a água, a gente tem a água no estado gasoso. Quando a gente esfria a água, congela, a gente transforma a água em gelo, não é? Também a gente sabe que a água é importante para a vida, é ela que é tão importante para a vida no planeta Terra, né? Ela contém nutrientes aí que ajudam a suprir as necessidades de todos os seres vivos. Além do que, vocês sabem há muito tempo que a gente tem que cuidar aí da água, preservar a nossa água e evitar o desperdício, porque a água no planeta Terra é bastante, mas a água potável é bem pouca, certo? Só que, olhando esse copo d'água, você já pensou como a água é formada? Do que a água é feita? Algum momento você já tinha pensado sobre isso na sua vida? E se eu pegar uma pequena gotinha dessa água aqui e colocar numa lâmina de microscópio? O que será que eu vou observar? Vamos olhar aqui na nossa telinha? Olha só. Se eu colocar uma pequena gotinha de água num microscópio, olha lá o que eu vou observar. Vocês estão vendo aí as moléculas de água, tá bom? Para enxergar as moléculas de água, a gente precisa de um microscópio muito potente, tá bom? Então, um microscópio de laboratório muito potente. Não é qualquer microscópio, tá? E aí eu pergunto para vocês, a gente nunca viu uma molécula de água assim, mas vocês sabem o que é uma molécula? Olha lá. O que são moléculas? A molécula é a menor parte de uma substância. Ela é formada por partículas ainda menores, que são os átomos.
As moléculas, elas ficam organizadas de acordo com o estado físico da substância. Vamos observar a organização das moléculas da água nos seus diferentes estados físicos. Olha, eu trouxe aqui na telinha de vocês uma imagem de uma molécula de água, tá bom? A molécula de água, ela é formada por átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio, tá bom? Aí, olha só, para fazer uma molécula de água, a gente precisa de 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Eu trouxe aqui alguns modelos construídos em plástico, olha só, tá? Então, esse aqui é um modelo da professora Sumaya, de Química. Então, é um modelo de molécula de água. Então, aqui eu tenho os átomos de hidrogênio, que estavam lá na natureza, no mundo, e eles encontraram um átomo de oxigênio. E falaram, vamos nos juntar? Eles se juntaram e formaram uma molécula de água. Nesse copo de água que a gente viu aqui, tem trilhões, zilhões, quadrilhões, superilhões de moléculas de água aqui, formando a água em estado líquido, tá bom? Então, imaginem zilhões de moléculas de água ali. Todas as substâncias são formadas por moléculas e existem aí algumas formações bem famosas. Por exemplo, o ar que a gente respira, o oxigênio que a gente respira, ele é formado por 2 átomos de oxigênio. Então, a molécula de oxigênio que a gente respira é O2. Quando a gente fala qual é a molécula da água, a gente geralmente fala H2O. Já ouviram falar nisso? H2O? A molécula de oxigênio é O2. E a água oxigenada? A molécula de água oxigenada, que a gente passa para os nossos machucados, ela é formada por 2 moléculas de hidrogênio e 2 de oxigênio. Então, a escrita dela fica H2O2. Viu? Interessante. A gente pode observar como as moléculas se comportam nos diferentes estados da água. Tão curiosos? Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Vamos lá no nosso simulador. Preparados? Então, vamos lá. Aqui nós temos um simulador da internet, que depois vocês podem pegar o link aí, das moléculas de água. Observem aqui nessa panela. Estão vendo? Olha que panela legal. Lá dentro, a gente tem as moléculas de água no estado líquido. Observem como elas estão se comportando aí, olha lá. Elas não estão coladas umas na outra, elas estão próximas umas da outra. E elas estão se agitando, porque as moléculas se agitam, tá? Então, no estado líquido, elas têm uma agitação aí, elas batem uma nas outras, mas elas se mantêm aí nesse estado, ok? O que será que acontece com as moléculas se a gente colocar calor nessa panela, se a gente esquentar? Então, vamos jogar um pouco de calor aí nessa panela? Bora lá, oráculo? Olha lá, põe bastante calor, liga esse fogo, oráculo. Fiquem olhando aí as nossas moléculas. Já está percebendo que a agitação delas está bem maior? Olha lá, tem molécula que está aí indo bem longe uma da outra, elas estão ocupando mais o espaço da panela. Estão vendo aí? Elas estão alucinadas, louconas, batendo para lá, correndo de um lado para o outro e batendo no canto da panela. Nesse momento, a nossa água já chegou aí no estado gasoso, ela está virando vapor, é o vapor da água, né? Então, as moléculas ficam bem doidinhas aí, ocupando espaço mais distanciadas, tá? Umas das outras e com maior agitação. E como é que a gente faz para a água virar gelo, ficar no estado sólido? A gente tem que congelar. Então, vamos congelar essa água, oráculo. Congela essa água aí para mim.
põe essa água lá bem gelada. Aí a gente vai observando que as moléculas que estavam se movimentando, elas estão se movimentando tão rápido, ocupando todo o espaço, elas começam a perder a velocidade. Olha só, elas estão perdendo a velocidade e estão se juntando aí, né? Juntando. Como a temperatura delas subiu tanto, olha aqui em cima, subiu tanto a temperatura delas que até elas baixarem aí vai demorar um pouquinho. Oráculo, clica aí no líquido pra gente, para ir mais rápido. Olha só, aí temos a água no estado líquido e agora pode congelar, Oráculo. Põe gelo nessa água. Isso aí, olha lá, agora vai ir mais rápido. Observem como as moléculas, elas estão se agitando, mas elas estão mais contidas, mais unidas, ocupando mais espaço do que a água no estado líquido, mas mais quietinhas, mais paradas. Estão vendo? Interessante, não é mesmo? Olha, isso a gente pode observar quando a gente coloca a água para ferver ou congela a água, mas observar as moléculas assim, só aqui nesse simulador. Vamos botar a água no estado líquido de novo, que é o estado que a gente mais encontra ela na natureza. Pode ser, Oráculo? Bota ela aí para mim no líquido. Olha lá, então, as moléculas estão se agitando, mas estão ocupando um espaço dessa panela bem legal. Gostaram? Você pode explorar aí também o simulador na internet. É só pegar o endereço aqui no material da nossa aula. E a nossa aula já está chegando ao fim, então vamos finalizar? Olha só. Voltei aqui para o nosso estúdio, já saí do simulador e olha só, aqui então nós temos como as moléculas de água estão organizadas nos seus diferentes estados físicos, conforme eu mostrei lá para vocês no simulador. A nossa aula já está finalizando e vou deixar aí de atividade para vocês desenharem no caderno como as moléculas de água se organizam nos seus diferentes estados físicos, tá bom? Na aula de hoje, então, nós observamos a organização das moléculas de água nos seus diferentes estados físicos. Vou deixar aqui o nosso formulário de avaliação para vocês me contarem o que acharam desse aprofundamento aí sobre as moléculas de água. E olha, vocês podem simular no simulador aí, no trabalho, outros tipos de molécula, como elas se comportam quando a gente esquenta ou esfria. Eu vou ficar por aqui com o meu copo de água e as minhas moléculas de água, tá bom? E vou dizer para vocês que toda semana vocês encontram uma aula inédita de ciências no repositório de vídeos do aplicativo. Tchau, tchau!